Manifestações levaram milhares de mexicanos à Praça Zócalo da Cidade do México no último domingo, dia 27 de fevereiro, para protestar contra a reforma eleitoral proposta pelo presidente Andrés Manuel López Obrador. Para falar com a gente sobre essas manifestações e entender essas mudanças propostas na reforma eleitoral no México, o Revista Brasil TVT conversa agora com Gabriel Humberto Munhoz Palafox, mexicano naturalizado brasileiro e professor titular da Universidade Federal de Uberlândia. Professor Gabriel Humberto, tudo bem? Prazer falar com o senhor. Seja bem-vindo à Revista Brasil TVT. Bom dia, Ana, Cosmo. Obrigado pelo convite. Tudo bem, professor? Tudo bem, tudo ótimo. Maravilha. Professor, vamos falar um pouco e trazer para os nossos telespectadores aqui da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual um pouco da história, o contexto da história política mexicana, para poder entender o que foi essas manifestações agora no último dia 27 de fevereiro. A explicação era contra um possível proposta de mudança na reforma eleitoral do país, né? Queria que o senhor trouxesse para a gente os impactos disso e como isso talvez possa afetar já o processo eleitoral do ano que vem. Muito bem. Eu queria contar rapidamente, né? Vale começar aqui a conversa, lembrando que o México sempre foi um país colonizado, dominado por oligarquias, desde a época da colônia até depois dela, né? E nesse período, nesse processo, né, de colonização, de conquista, de domínio de oligarquias, de classe dominante, o México sempre foi um país empobrecido em relação às suas classes populares. Eu queria aqui também lembrar que já no século XIX, século XX, né, nós tivemos uma época muito difícil, né, o porfiriato, chamado de porfiriato, né, muita pobreza, e isso levou à Revolução Mexicana no ano de 1910. E nesse período, sem grandes delongas, né, eu queria comentar que as oligarquias sempre atuaram assassinando líderes populares, como o presidente, né, Ignacio Madero, e as pessoas conhecidas como Emiliano Zapata, como Francisco Villa, né, e outros líderes, sempre nessa lógica para poder manter o controle do país, né? Então, considerando que a história reconhece que a Revolução Mexicana terminou em 1920, né, o fato é que, apesar de terem morrido mais de 1 milhão de pessoas nesse conflito, o México continua a ser governado durante todo o século XX e parte desse século XXI pelas mesmas oligarquias locais e sua classe dominante. Então, eu queria terminar essa primeira parte lembrando que em 1929 foi fundado o Partido Revolucionário Institucional, o famoso PRI, que dominou a política, governou o país, controlou o Congresso Nacional e ele aparelhou, inclusive, centrais sindicais e sindicatos para poder ficar no poder durante 70 anos, até o ano 2000. Depois de que, nesse ano, né, parte do povo, cansado desse tipo de governo, saiu às ruas, não para manifestar pacificamente, não. Saiu às ruas para incendiar, para queimar as instalações desse partido e exigir a sua extinção, né? Posteriormente, em novas eleições, né, veio um partido fundado em 1939, o Partido da Ação Nacional, que ocupou o poder aí durante alguns anos. Esse partido ele é conservador, ele tem bases cristãs, católicas, etc. Substituiu o PRI durante um tempo, mas ele deu continuidade às famosas políticas de subserviência aos Estados Unidos, sempre de subserviência aos interesses dos Estados Unidos da América, e as políticas neoliberais, que acabaram empobrecendo ainda mais a grande maioria da população, até o ano de 2000, quando Andrés Manuel López Obrador, o famoso AMLO,
finalmente, depois de várias derrotas, inclusive com acusações de fraudes eleitorais, ele chegou ao poder para ocupar a presidência da República nesse ano de 2018. Professor, então você deu esse panorama histórico, mais ou menos já contextualizou quem são os entes políticos envolvidos nessa questão, mas então, a partir do que vem acontecendo nas ruas, dessa oposição que vem organizando essas manifestações, como o senhor colocou, o que esperar do momento político até a próxima eleição no México, que deve acontecer em breve? Sim, deixa eu te contar rapidamente, Ana, uma coisa. Em 2012, me parece, o PRI voltou ao poder no México, depois da desastrosa governabilidade do PAN. E em 2014, um presidente também acusado de corrupto, Enrique Peña Nieto, criou o Instituto Nacional Eleitoral, em substituição de um outro instituto federal que vigorou desde 1990. Também, ou seja, o PRI também promoveu uma reforma por causa, supostamente, dessa falta de controle em relação às eleições e a existência de muitos fraudes, né? Então, durante as campanhas de AMLO, que foram 2 eleições derrotadas, ele sempre criticou e sempre acusou a esses institutos oficiais de participarem de atos de corrupção, né? Desde preenchimento de urnas, falsificação de registros, roubo de pacotes eleitorais, até a conhecida compra de votos, como acontece aqui no Brasil. Eu acho que todo mundo conhece mais ou menos essa histórica sequência, né, de processos eleitorais no México, né? Então, lembrem-se que em 2006, AMLO, né, ele perdeu por menos de 1 ponto percentual. E ele acusou permanentemente ao INE de estar participando desses fraudes eleitorais. E quando ele chegou ao poder em 2018, ele criticou ainda mais o INE. E vou te dar um dado, Cosmo, um dado importante, Ana. Os líderes, os dirigentes do INE ganham salários mais elevados do que o salário do presidente da República. Então, ele conta de uso de dinheiro público nesse instituto, que seria utilizado, inclusive, para financiar partidos políticos, né, fora de eleições. Então, nesse contexto, nós tivemos, então, finalmente, a possibilidade de AMLO entrar com uma proposta no Congresso Nacional. Inicialmente, ela foi derrotada, né, o ano passado, mas ele entrou com um outro processo aí chamado de Plano B, não sei se vocês já ouviram falar, né, nos noticiários, e esse Plano B é fruto de uma discussão que vai para dentro do Senado mexicano e ele consegue aprovar, por maioria simples, uma série de mudanças desse Instituto Nacional Eleitoral, né? Uma delas é que ela exige que tenha maior controle popular, né? A diminuição dos salários das pessoas, a diminuição do número de deputados, né, de 500 que temos para 300, né? Ele pede que os dirigentes do INE sejam, inclusive, eleitos por voto popular em eleições abertas, né? E um dado que eu queria passar para vocês, que acho que considero super importante, é que as mudanças, a reforma, vai implicar uma poupança de mais de 270 milhões de dólares para os cofres do México, né? Então, e AMLO vem propondo que esse dinheiro seja utilizado para programas sociais, para bolsas de estudo para estudantes e sempre, obviamente, criticando esses estratosféricos, como ele fala, né? Salários ganhos pelos dirigentes, né? E a oposição, ela saiu nas ruas, agora em fevereiro, né? Para justamente questionar essa reforma, sob o argumento de que AMLO estaria tentando controlar esse instituto para garantir as eleições aí do Morena, né, que é o partido dele, para o futuro. Mas o governo vem fazendo ampla divulgação do que vai ser
conseguido com essa reforma, e é importante que vocês saibam que a grande maioria da população está concordando com essas mudanças no Instituto, esperando que finalmente, na história do México, essa cultura da corrupção, do fraude e da utilização do dinheiro público para financiar partidos políticos de forma indevida, ela possa ser minimizada, possa ser suspensa, né? As últimas pesquisas que eu tenho acompanhado, né, do meu país e conversando com meus familiares, apontam uma aprovação muito significativa de AMLO, mas também, assim como acontece aqui no Brasil com os bolsonaristas, né, inclusive quero dizer que os princípios, os valores, a oposição não é muito diferente do bolsonarismo brasileiro, né? Professor, mas, sim. Professor, desculpe interrompê-lo, mas nessa reflexão que o senhor trouxe, o que parece, o que deixa muito familiar, não só essa questão no México, mas aqui no Brasil e outros países da América do Sul e América Latina, essa guerra híbrida muito de partidos de extrema-direita, de direita, que se aproveita de uma questão específica para inflamar a população às ruas. No caso do México, como o senhor trouxe muito bem, o que a gente viu nessas manifestações do último dia 27, pessoas uniformizadas, com faixas, algo parece muito bem organizado. E o que o senhor traz é que a grande imprensa, a imprensa tradicional, não traz um reflexo especificamente do que é a realidade, como o senhor trouxe para a gente nessas explicações tão importantes, de que grande parte da população do México concorda, do que está em jogo, o que é o processo de economia, dessas pessoas que ganham muito acima do próprio presidente, enfim, e esta redução trazendo para investimentos sociais. Mas aí tem essa guerra híbrida. Como que o senhor avalia essa questão, professor? Sim, olha, Cosmo, eu vou te falar rapidamente. O AMLO, ele é um político de esquerda, ele é uma pessoa muito preparada, eu particularmente admiro o conhecimento que ele tem, né, inclusive da história das lutas populares, e ele é um claro defensor, ou crítico, perdão, ele é um claro crítico do neoliberalismo e de todas as políticas privatizantes e da questão do Estado mínimo, né? AMLO entende que é preciso ter um Estado forte, não corrupto e mobilizado para atender os direitos e as demandas, principalmente da população mais pobre. E tudo parece indicar que, em grande medida, AMLO vem fazendo isso durante seu governo, com um diferencial muito grande em relação a Bolsonaro aqui. Para minimizar esse processo de terceirização e a corrupção que acontece em todos esses tipos de formas de financiamento do Estado, né, que é uma privatização por dentro, o governo mexicano fez um convênio muito forte, né, uma articulação política muito forte com o exército mexicano. O exército mexicano vem participando ativamente das obras e desse processo de superação da pobreza do México, né? Então, diferentemente do Brasil, que vocês sabem do que estou falando, o AMLO soube trabalhar com o exército mexicano para poder contribuir com a superação da pobreza. No México não existe a reeleição. O governo mexicano dura 6 anos, não é? Então, nesse momento, a oposição critica, né, que a reforma feita em torno desse instituto, né, pode ser um fator que estaria limitando a autonomia, a confiabilidade das próximas eleições, ou seja, um tipo de discurso que a grande maioria dos mexicanos sabemos que não é verdade. Então, quem saiu às ruas no México, sabidamente, são os setores mais conservadores da sociedade, aqueles que defendem claramente a ideia de um Estado mínimo e a lógica de um Estado conservador, né? Então, essa luta de classe está presente no México, mas nesse momento posso dizer para vocês com muita tranquilidade, inclusive AMLO convidou a Lula para ir para o México. O presidente mexicano tem feito um trabalho que tem contribuído em muito
para a superação da pobreza e a recuperação de alguns direitos fundamentais, como a questão da saúde e da educação nesse país. Professor, infelizmente o nosso tempo acabou. A gente agradece imensamente que o senhor tenha trazido todo esse contexto e toda a sua análise e também a realidade que está se passando lá no México. Conversamos com o Gabriel Humberto Munhoz Palatos, que é mexicano, naturalizado brasileiro e professor titular da Universidade Federal de Uberlândia. Professor, a gente segue acompanhando o caso, segue acompanhando os acontecimentos no México e agradece muitíssimo a sua participação. Muito obrigado a todos e todas. Ana e Cosmo, um grande abraço para vocês. Abraço, professor.